Podem existir outros mundos por aí, Universos brotando de outros universos. onde pode existir uma cópia exata do nosso sistema solar, da nossa Terra e de cada um de nós. Onde tudo é exatamente igual ou talvez tenha uma pequena diferença. Mas onde estão estes outros universos? Por que não podemos vê-los? Porque estamos em dimensões diferentes. Isto pode ser verdade? Se existirem outras dimensões de um certo tamanho e forma, esse experimento irá encontrá-las. A pergunta não é se elas existem, mas sim se existe uma, duas, três ou 4 tipos diferentes delas. Este fato sensacional significa que o universo está em um mar de universos paralelos. O universo. Universos paralelos. Imagine outro mundo. Um universo diferente, com um sistema solar e um planeta exatamente como o nosso. Nesta Terra paralela vive uma cópia exata de você. Você poderia estar vivendo exatamente a mesma vida, mas em outro universo. Agora, imagine um universo totalmente separado, onde você poderia estar vivendo uma vida um pouco diferente ao mesmo tempo em que vive esta vida. Pode parecer fantástico, incrível e impossível, mas pode haver muitos outros universos por aí. E agora, alguns dos melhores físicos do mundo acreditam que têm como comprovar isto. Nós estamos experimentando um choque existencial. Nossa visão de mundo foi modificada com a descoberta de que podem haver, sim, universos paralelos. É uma ideia assombrosa. A de que pode haver réplicas exatas de quem nós somos, por aí, na vastidão do espaço. Esse assunto de universo paralelo já está na cultura popular. Todo mundo pensa nisso todo dia, mas geralmente em termos de ficção. Uma das coisas interessantes é que os cientistas hoje estão tentando ver se os universos paralelos são uma realidade física. Novas descobertas incríveis sobre o tamanho real do universo parecem indicar que tudo o que vemos não é tudo o que existe. Nós, humanos, parecemos um avestruz com a cabeça na areia, só porque não podemos ver alguma coisa que não está aí. Quando minha avó era menina, por exemplo, eles ainda não sabiam que havia outras galáxias. Agora, nós sabemos que há bilhões e bilhões de outras galáxias por aí. Notavelmente, pode haver 4 tipos de universos paralelos. Um tipo poderia existir no mesmo espaço exato em que estamos, mas fica tão distante que não podemos vê-lo ou alcançá-lo. Em outro cenário, múltiplos universos existiriam em gigantescas bolhas cósmicas de sabão à deriva no mar cósmico de bolhas gigantes. Pesquisas revolucionárias mudaram toda a paisagem. Dados do espaço cósmico nos deram uma nova visão da cosmologia. E dados do satélite indicam que poderiam haver universos paralelos. Em uma outra hipótese, muitos universos paralelos ocupam o mesmo espaço e tempo que o nosso universo. Mas como estão em dimensões diferentes, são invisíveis. Em outra hipótese, todas as leis da física são diferentes. Então tudo parece completamente diferente. Novas teorias, chamada teoria das cordas, nos mostram mundos de dimensões mais elevadas, e a física quântica na escala microscópica também revela o fato de que poderiam haver universos paralelos. Para manter as coisas simples, os físicos dividiram os universos paralelos em níveis diferentes. Conheçam o universo paralelo nível 1. Segundo os físicos, o universo paralelo nível 1 é apenas uma extensão do nosso próprio universo. Esse é o tipo de universo que faz parte do nosso espaço. Nosso espaço gigantesco, mas está tão distante que não podemos vê-lo. O universo paralelo nível 1 é baseado na ideia de que o universo é infinito em tamanho.
Se for verdade apenas pela simples diferença matemática, deve existir por aí, no espaço infinito, uma cópia exata do Sistema Solar, da Terra e de todas as pessoas nela. Se está planejando uma viagem, o mais próximo universo paralelo nível 1 está incrivelmente distante. Falando grosseiramente, seria uma distância imensa, onde um Google é um número 1 seguido de 100 zeros. E um Googleplex é o número 1 seguido de um Google de zeros. É uma distância tão absurda que nem podemos ver. Esses universos estão tão distantes que a luz não nos alcançou. Mas o universo é realmente infinito? Uma nova teoria chamada inflação cósmica diz que é. Achamos que o universo nasceu em um estado pequeno e depois algum tipo de energia estranha o expandiu de um modo espantoso e ele fez assim. A teoria da inflação explica como nosso universo se expandiu de modo repentino e maciço após sua criação. A melhor teoria que temos agora para explicar o espaço ser tão grande é a teoria da inflação. Na verdade, o espaço não é grande ou imenso. Ele é realmente infinito. Ele não acaba. Isso significa que não há apenas 1, 2, 3, mas muitas outras regiões infinitas no espaço, tão grandes quanto o nosso universo. Mesmo o universo que conhecemos é um espaço extraordinário. Quando voamos no espaço galáctico assim, isso que vocês estão vendo aqui contém uma galáxia que, em termos, possui centenas de milhões de estrelas, com sistemas solares ao redor delas e assim por diante. Existem números impressionantes de outros espaços por aí que não podemos ver. E ainda tem mais. Nós acreditamos que haja um número gigantesco, talvez um número infinito, de universos nível 1. Esta ideia radical está gerando uma definição totalmente diferente dos cosmos. Nós dizíamos universo. Uni significa uma teoria de um mundo. Tudo que existe que podemos ver é um universo. Mas agora temos a ideia do multiverso, no qual há mundos invisíveis, mundos que não podemos ver, mundos que não podemos tocar. Se esta teoria estranha estiver correta, as consequências são sensacionais. Dentro deste universo, você pode ter outras cópias do Sistema Solar do planeta Terra. E isto é o mais chocante. E tem uma cópia minha, sua, de todo mundo por aí em algum lugar. E isso não é tudo. Há um número infinito de outros universos e outras terras, e cópias infinitas de cada um de nós. Se isto for verdade, então cada possível resultado para cada vida tende a acontecer. Em alguns universos, os quais muitos chamam agora de multiversos, você tem exatamente a mesma vida. Mas em outros, as coisas podem ser um pouco diferentes. Você não ganhou aquela multa de estacionamento que tanto o irritou, ou, infelizmente, nunca conheceu sua esposa. Tudo que é fisicamente possível ocorre realmente em algum outro universo paralelo. Significa que em um universo, Elvis Presley ainda está vivo. Em um universo diferente, nível 1, George W. Bush é o dono de um time de beisebol. Ou talvez nós não existamos em alguns desses universos. As implicações são assombrosas. E se o universo é infinito, existem esses universos nível 1 no multiverso infinito. E todas as outras possibilidades aconteceram em algum lugar. Tecnicamente, há algumas formas matematicamente possíveis para o universo ser realmente infinito, mas basicamente ele parece ser chato. O universo parece ser perfeitamente chato, o que significa que ou o universo é chato ou ele é levemente curvo e nós não podemos vê-lo. Neste caso, o universo acabaria curvando-se para trás em si mesmo e formando uma hiperesfera. Então ele seria finito em tamanho e volume e não seria chato e infinito.
Outro modo de analisar isto seria que o universo pode ter inflado tão depressa e tanto que ele pareça apenas ser chato. Imagine um inseto andando em uma bexiga gigante. Quanto maior a bexiga, mais chatas as coisas ficam. O inseto anda em qualquer direção e pensa, bom, o universo parece ser totalmente chato para mim. Mas de uma certa distância, nós vemos que o inseto está andando em uma bexiga gigante. Mas agora uma ferramenta nova, a sonda anisotrópica de micro-ondas Wilkinson, ou WMAP, está mudando tudo. Alguns dizem que as imagens impressionantes revelam a verdadeira forma do universo. O que temos aqui são fotos bebê do universo, de como ele era quando tinha apenas 400 mil anos de idade. Estamos olhando tão para trás no tempo que as galáxias nem tinham sido formadas. Só havia este gás difuso letal que gradualmente se transformaria em galáxias, estrelas, planetas. O WMAP está captando os primeiros sinais da criação. Oficialmente, sua tarefa é medir a radiação que restou do Big Bang. Mas agora, alguns cientistas criaram um experimento para calcular a forma total do universo. Se eu enviar raios de luz pelo espaço e fizer um triângulo gigante que vai de nós aqui até as fronteiras mais distantes do que podemos ver e voltar, os ângulos desse triângulo teriam o resultado exato de 180 graus. Se o universo é curvo como uma bexiga, os ângulos do triângulo gigante somariam mais de 180 graus. Para descobrir se o universo é chato ou curvo, eles lançaram feixes de raio laser para o espaço e fizeram um gigantesco triângulo de luz. Agora podemos dizer, e as medidas existem, a resposta é, funciona muito bem. Os ângulos somados dão exatamente 180 graus. O universo é chato. O WMAP comprova que o universo é chato. Porém, para alguns, a dúvida ainda está na questão do universo chato. Eu acredito que o universo é de fato uma espécie de bolha de sabão, mas levemente curvo e, portanto, não podemos ver. Alguns especialistas dizem que há outros tipos de universos paralelos ainda mais surpreendentes por aí. Um universo paralelo tipo 2, feito de bolhas cósmicas gigantescas de sabão que flutuam no hiperespaço. Cada bolha independente tem dentro dela um universo inteiro. A pergunta é, nós todos vivemos mesmo em uma bolha cósmica gigante? Nosso universo poderia ser apenas uma mega bolha em uma multidão cósmica de mega bolhas? Se a ideia sensacional do universo paralelo tipo 2 estiver certa, então a verdadeira natureza do cosmos poderia ser ainda mais surpreendente do que imaginávamos. O conceito incrível é que no instante da criação, nosso universo, de modo rápido e maciço, inflou, criando uma bolha cósmica gigante de sabão. Nosso universo único flutua em um oceano agitado de outras superbolhas, onde elas podem colidir e gerar irmãos e irmãs de universos. Acontece o tempo todo. Os universos estão inflando e estourando e gerando estes universos imensos. As bolhas medianas do nível 2 estão flutuando no que alguns chamam de massa e outros chamam de hiperespaço. Nesse novo paradigma, as bolhas de sabão podem se formar, se modificar, podem se separar. É dinâmico. Universos sendo criados do nada. Universos brotando de outros universos. Todas juntas, estas bolhas formam um universo paralelo tipo 2. E dentro dele, há números infinitos de universos paralelos tipo 1. Os universos tipo 1 e tipo 2 estão todos no mesmo espaço. Só existe um espaço. E há regiões diferentes que chamamos de universos paralelos nível 1 e nível 2.
Uma viagem pelo universo paralelo nível 2, ou como alguns chamam de multiverso, seria uma experiência espetacular e aterrorizante. Um multiverso de universos. Cada um nascendo na sua existência, morrendo na sua existência, talvez colidindo um com o outro. Da calamidade surge a existência. O que chamamos de multiverso nível 2 é melhor entendido como uma árvore ou uma estrutura fractal onde você tem uma região do espaço se expandindo e se espiralando para outras regiões que se expandem e se espiralam para outras regiões. E outros universos podem brotar desse. Então existe este nascimento eternamente caótico de universos brotando de seus antecessores. Um conjunto infinito de universos nesse multiverso. O verdadeiro termo para este processo monumental é nucleação de bolha. A nucleação de bolha é o jargão específico para este processo, no qual você tem um material estranho inflando e depois uma pequena parte dele para de inflar. E uma área em forma de bolha se expande ao redor e também para de inflar. Então você cria nesta bolha uma região de espaço calma e tranquila, onde ela vai acabar formando galáxias, estrelas, planetas e até pessoas como nós. Somos as crianças da bolha. Pela primeira vez na história da humanidade, crianças da bolha estão olhando e vendo no horizonte os universos paralelos. Físicos determinados acreditam que estão agora à beira da descoberta dos mistérios máximos do universo. Por que procurar esses universos paralelos que não podemos tocar? Porque eles possuem o segredo dos segredos. Eles possuem o segredo da origem de tudo que existe. Pela primeira vez, podemos imaginar de onde veio o nosso universo. Talvez nosso universo tenha começado a existir colidindo com outro universo paralelo. Talvez tenha brotado de outro universo. Estes são exatamente os temas da pesquisa moderna, da física pré-Big Bang, da física antes da Gênese. Mas há um problema. Durante décadas, os cientistas procuram uma teoria coesa de tudo. Uma teoria que una a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica como a gravidade funciona em escalas maiores, com a física quântica, a ciência da menor matéria. Juntas, estas duas grandes teorias explicam tudo o que a humanidade sabe até agora sobre o cosmos. Mas como um desenho de gato e rato, Estão sempre em guerra um com o outro. As duas teorias se odeiam. Elas são totalmente inconsistentes, incompatíveis. Não há como entender, no mundo de hoje, uma versão quântica da relatividade geral. Como podemos ter um casamento forçado entre duas teorias que não gostam uma da outra? Se juntássemos as duas, teríamos uma teoria de tudo, no sentido de que seriam os ingredientes necessários para entender o Big Bang, para entender a origem do universo. Quando, na década de 80, os cientistas surgiram com uma ideia lírica, a teoria das cordas, ela prometia solucionar todos os mistérios do universo, incluindo se os universos paralelos seriam ou não reais. A ideia é que todas as partículas não são pontos sólidos como a ciência dizia que eram. Ao invés disso, se observar de perto, as partículas são de fato objetos pequeninos como cordas, que vibram individualmente de várias formas. A teoria das cordas surgiu a partir da ideia de que uma corda vibra para gerar partículas diferentes, criando eventos físicos. De certa forma, isso é meio musical, é como usar uma guitarra ou um baixo para criar notas diferentes a partir das vibrações das cordas. Enquanto os cientistas exploravam a teoria das cordas mais profundamente, eles fizeram uma descoberta impressionante. Descobrimos que não eram apenas cordas envolvidas na física, mas também membranas e outros objetos estendidos que podiam vibrar. E isso seria como aumentar a faixa para incluir tambores, outro instrumento, enriquecendo o som, ampliando o repertório de coisas que poderiam ser tocadas.
A teoria das cordas evoluiu para o que chamamos de teoria M, ou teoria da membrana. Agora sabemos que as partículas que vemos na natureza, no universo em si, consistem de membranas que vibram e cordas que vibram. A descoberta máxima da teoria M surgiu quando os cientistas perceberam que, para fazer sentido de tudo, você precisa pensar no universo como se ele existisse em 11 dimensões. Se você está sentado no topo de uma montanha e olha para baixo, você pode ver as pequeninas vilas separadas que não estão unificadas. Mas do topo da montanha, você vê algo coerente, coeso, uma cena bonita. Essa é a teoria M. A teoria M explica como funcionam as menores e também as maiores coisas no cosmos. Ela também propõe que todos vivemos em uma membrana energética gigante. Nossos universos estão presos a esta parede através de dimensões invisíveis. Para deixar mais complicado, a teoria M propõe que 6 ou 7 destas dimensões, as que não podemos perceber todos os dias, são pequenas e estão bem diante do nosso nariz. Em cada ponto de qualquer uma destas pessoas andando, você escolhe um ponto. Nesse ponto é incrível, mas haverá 6 ou 7 dimensões bem pequenas e espiraladas que você não percebe. Estas membranas também estão bem próximas uma da outra. Você poderia ter uma dessas membranas sendo um universo e indo para o lado você teria outra membrana como um universo separado. E talvez a 1 ou 2 milímetros de distância. As paredes gigantes de matéria energética flutuam lado a lado, como folhas imensas na massa ou hiperespaço. Um universo inteiro pode estar ligado a uma membrana, ou um universo pode ocupar o espaço de um outro. Nosso próprio universo está na pele de uma destas membranas gigantes, que por sua vez está à deriva no oceano cósmico do espaço. Ele está flutuando em uma estrutura maior chamada massa. Nosso universo tridimensional é como uma membrana flutuando por aí dentro desta estrutura maior. Acreditar que dimensões extras invisíveis, como um cordão umbilical, nos conectam a um hiperespaço ou massa, onde existem membranas gigantes, exige uma fé muito grande. Onde estão estas membranas nas quais estamos presos? E por que não podemos ver estas dimensões extras que nos ligam entre si? Estou flutuando aqui neste barco na superfície do oceano. Você pode pensar nisto como uma superfície bidimensional. Mas abaixo de mim há uma outra dimensão. Uma dimensão mais abaixo, onde vivem os peixes. Vamos imaginar isso como a massa. Eu estou numa membrana flutuando e a massa está em outra dimensão. Os peixes que estão abaixo da superfície da água estão numa dimensão diferente da minha. Eles não sabem que estou aqui, a menos que eu mexa na água e acerte um peixe na cabeça ou algo parecido. Eles podem estar totalmente alheios à minha existência. E eu posso estar alheio à existência deles. Porque estamos em dimensões diferentes. Mas um pensamento transitório pode enviar você para outra dimensão e para um universo paralelo? Segundo as mais recentes teorias M, em menos de um instante, no primeiro trilionésimo de um segundo, membranas em um cosmo pré-universo, como pratos cósmicos gigantes, colidiram e produziram o Big Bang. Há quase 13,7 bilhões de anos, uma imensa bolha em expansão de matéria primordial transformou-se no universo que conhecemos agora e amamos. Membranas que colidem também podem criar universos paralelos? Se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo e de novo. É possível que haja um ciclo contínuo de membranas que colidem e produzem universos e que isso nunca pare.
Se isso for verdade, os universos paralelos nível 2 devem existir. O tempo não tem fim e existe um processo contínuo de nascimento de universos através de catástrofes cósmicas. No universo nível 3, existe o modo ainda mais fantástico dos universos paralelos se formarem. Veja como funciona. Tanto no nível 1 quanto no nível 2, há universos réplicas separados de nós no momento presente pelo tempo e o espaço. Mas no universo paralelo tipo 3, estas cópias de nós estão bem aqui, nesse momento, vivendo no mesmo espaço e tempo. Elas estão separadas de nós porque estão em uma dimensão diferente do mesmo espaço. E, para confundir mais nossa mente, há um número infinito delas. Se isso for verdade, este conceito controverso de vários mundos tem consequências monumentais. Universos paralelos não existem, certo? São uma besteira. Saíram de um episódio de Além da Imaginação ou de uma má versão de Jornada nas Estrelas. Mas você esquece uma coisa. Uma pequena diferença quântica pode separar a mim de um universo totalmente diferente, onde tenho várias cópias de mim mesmo, vivendo várias vidas diferentes. Isto é muito chocante. Isso afeta até a moral, porque eu deveria obedecer à lei, sabendo que em algum outro universo, se eu cometer um crime, vou escapar impune. Essa ideia chocante vem do mundo estranho da mecânica quântica, a ciência do átomo. No mundo atômico bizarro, observamos elétrons desaparecendo e reaparecendo em um outro lugar. Os elétrons podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Este fenômeno de mecânica quântica surpreendente é cultuado no princípio da incerteza de Heisenberg. Pode parecer loucura, mas não só a física quântica afirma que uma pequena partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas o conhecido princípio da incerteza de Heisenberg afirma que, às vezes, a partícula até deve estar em dois lugares ao mesmo tempo. Com uma luz a laser e uma maçã de vidro, podemos ver como as partículas de luz ou fótons fazem isto. Isto prova que os fótons, as pequenas partículas de luz que saem do meu laser, podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. E já que somos feitos de pequenas partículas, isso significa que se elas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, nós também podemos. Em outras palavras, no instante em que você tem um pensamento transitório, seu corpo todo dá um salto quântico para outra dimensão e para um universo paralelo. Isso significa que, se eu estiver andando na calçada e tomar uma decisão repentina como ir para a esquerda ou direita, se minha decisão depende do que algumas partículas no meu cérebro faziam, então vou acabar fazendo ambas. E minha vida vai acabar se dividindo em duas realidades paralelas. No universo paralelo tipo 3, até um gato tem mais do que 7 vidas. O problema é que, em alguns destes mundos, o gato poderia estar morto. E, ao mesmo tempo, em outros universos paralelos, o mesmo gato poderia estar vivo e muito bem. Mas como? Como pode haver um gato morto e um gato vivo simultaneamente? Porque o universo se divide ao meio. Em um universo temos um gato morto, em outro universo temos um gato vivo. Acostume-se com isso. Mais chocante ainda é que, em alguns destes vários mundos, uma pequenina diferença quântica no pensamento pode mudar o mundo todo. É como a borboleta que bate as asas e provoca um furacão. Eventos microscópicos poderiam mudar o curso da história. Então, cada evento histórico realmente aconteceu de todas as formas possíveis em alguns ramos deste universo de muitos mundos que se dividem. Em um deles, os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Neste caso, eu estou falando alemão. E há uma suástica atrás de mim. Em outro mundo, nada desse horror sequer aconteceu.
Em um universo não há Segunda Guerra Mundial. E 50 ou mais milhões de pessoas não precisaram morrer. É como o giro infinito dos dados. Todos os números possíveis e todos os meios possíveis do universo e seus resultados vão acabar acontecendo em um destes muitos mundos. Na verdade, todos os nossos desejos também podem se realizar em um universo paralelo. Se a ideia de muitos mundos estiver certa, então há uma ramificação no universo do qual o Chicago Cubs ganhou o campeonato no ano passado. Você poderia imaginar que os Estados Unidos ainda seriam colônia da Inglaterra, por exemplo. Até mesmo o impossível é provável em algum universo paralelo. Poderia até haver criaturas que chegam em nosso mundo vindas destas dimensões misteriosas. Apesar de parecer surpreendente quando se trata do mundo incrível dos universos paralelos, tudo que pode acontecer aconteceu ou irá acontecer em algum outro universo, em alguma outra dimensão, espaço e tempo. Diferenças quânticas podem reescrever a história, criando universos múltiplos. Cada um com resultados totalmente diferentes, onde qualquer coisa e tudo é possível. Algumas guerras nunca aconteceram, outras nem imaginamos que ocorreram. Uma pequena mudança significa um cometa errante, e até dinossauros ainda estariam vagando pela Terra em algum lugar. Todos e cada um destes universos paralelos fantásticos ocupam o mesmo espaço, mas estão em uma dimensão diferente e são invisíveis para nós. Mesmo quando você assiste à televisão, outros mundos invisíveis poderiam estar existindo ao seu redor. Esses universos paralelos estão na sua sala de estar. Isso significa que na sua sala há dinossauros. Você não pode ouvi-los. Você não pode ver os dinossauros que perambulam pela sua sala, mas estão ali. O princípio quântico, que cria muitas versões de cada pessoa, também pode criar universos inteiros. O universo, num certo ponto, já chegou a ser menor que um elétron. Se isso é verdade, e os elétrons são descritos como estando em muitos lugares ao mesmo tempo em estados paralelos, isso significa que o universo também existe em estados paralelos. Você, com certeza, existe em universos paralelos. Não há opção. Mas isso não é tudo. Recentemente, os cientistas chocaram o mundo novamente e afirmaram que poderia haver mais um tipo de universo paralelo. Este tipo nível 4 é criado ou por flutuações quânticas ou por membranas que colidem. O que é criado é radicalmente diferente. Neste tipo de universo paralelo, todas as regras estão excluídas. Poderia ser, de fato, que a descrição da realidade da matemática e da física seja diferente da que temos em nosso universo. Se as leis da física são diferentes em um universo paralelo nível 4, o espaço poderia ser apenas de gás e partículas. Galáxias, estrelas e planetas não teriam se formado, e a vida, como a conhecemos, não existiria. Para comprovar que cada tipo de universo paralelo, nível 1, 2, 3 ou 4, realmente existe, os peritos devem apresentar provas. Sejam elas grandes, pequenas ou invisíveis, os cientistas devem achar provas físicas das dimensões extras que supostamente nos ligam a estes outros mundos. Isto é muito chocante. Para fazer isto, os físicos da Fermilab, em Illinois, estão realizando experimentos extraordinários na esperança de provar que qualquer tipo, mesmo o mais desordenado universo paralelo, existe realmente. Pela primeira vez, experimentos reais e impressionantes estão sendo realizados no acelerador de partículas, como o Tevatron no Fermilab. Nesse momento, o detector está procurando provas de outras dimensões. Se existirem outras dimensões de um certo tamanho e forma, esse experimento irá encontrá-las. A melhor chance de revelar outras dimensões vem das partículas microscópicas que colidem em velocidades incríveis.
A prova definitiva na caçada é a gravidade. Descobriu-se que ela é uma força singularmente fraca. Então, os físicos do Fermilab procuram partículas que contenham gravidade. Elas se chamam gravitons. São partículas que carregam gravidade, o que nós achamos que possui todas as dimensões extras no espaço. Então achamos que os gravitons, se pudermos produzi-los com grandes energias, poderiam se mover para outras dimensões. Mas encontrar um graviton, ou pelo menos o sinal de um, é um grande desafio. É difícil e complicado. Porque você está procurando nada, está procurando por algo que desapareceu. Como é que estamos agora? É muito raro criar uma partícula realmente exótica. Então temos que fazer com que elas colidam bilhões de vezes para encontrar esse evento raro quando você cria algo como uma partícula que desaparece em outras dimensões. O acelerador Tevatron lança minúsculos prótons e antiprótons em velocidades incríveis, pouco abaixo da velocidade da luz, em um anel de aço super reforçado com 6,5 km de comprimento. Para proteger os experimentos sensíveis da superfície barulhenta e por razões de segurança, os anéis de colisão ficam bem fundos no solo. Nós temos feixes de prótons com energia elevada indo de um lado ao redor do grande anel e um feixe de antiprótons com energia elevada indo do outro lado ao redor do anel. Então, em 2 lugares do anel, nós os colidimos. A poderosa colisão aniquila as partículas e produz uma intensa bola de pura energia. A ideia é que talvez possamos fazer novas partículas que desaparecem em outras dimensões. Se nada acontecer, como os cientistas vão saber que um graviton passou para uma outra dimensão? Nós sabemos que o que precisamos é reconstruir tudo o que aconteceu nesta colisão desordenada e depois dizer, opa, existe alguma energia e impulso que faltam aqui. Chamamos isso de onda de energia errante. Poderia levar anos e bilhões de colisões antes da história acontecer e de dimensões mais elevadas serem descobertas. Se existem outras dimensões, isso significa que o universo é um lugar muito maior e muito mais estranho do que imaginávamos. Mas se isto acontecer, seria a prova definitiva de que o mundo paralelo existe. Então a pergunta será: como chegamos lá? Em face da extinção em um futuro vasto, a espécie humana pode abrir um portal para um universo paralelo? Universos paralelos não são apenas uma ideia maluca sonhada pelos físicos para unir ciência e ficção. Se for provado que existem, eles poderiam ter um objetivo prático importante no futuro distante. Encontrar um túnel para outro mundo poderia salvar a humanidade um dia. Há bilhões de anos daqui, nossa Terra vai encontrar sua extinção inevitável. Os peritos dizem que tudo vai acabar ou em um grande esmagamento ou em um grande congelamento. Se provarem que outros universos existem, algum dia eles poderiam servir como um tipo de bote salva-vidas cósmico. Para uma geração futura, uma passagem ou portal para outro mundo poderia ser a única esperança de sobrevivência. A pergunta é: podemos achar um jeito de chegar lá? Teoricamente, um modo legal de ir do nosso universo para outro é através do que chamamos de buraco de minhoca. É uma ponte que liga 2 universos. É como entrar num trem ou num metrô. É como o metrô de uma cidade, que passa por um túnel para ir para outro lugar. Imagine 2 folhas de papel que estão empilhadas paralelas. Mas imagine uma ponte, um atalho, um portal que liga esses 2 universos. Esta ideia radical foi proposta pela primeira vez em 1935 pelo inigualável Albert Einstein e seu aluno Nathan Rosen. Uma garganta com 2 buracos negros que se unem, teoricamente, permite que alguém, como um passageiro em um trem do metrô, viaje rapidamente para outro espaço e tempo. Isto poderia funcionar se o universo for realmente um multiverso infinito.
Claro que é uma possibilidade teórica, um tipo de atalho, se preferir. Ele permite a possibilidade de viajar entre lugares distantes do universo, ou talvez entre universos diferentes. Há todo tipo de problemas ao se tentar atravessar um buraco de minhoca, mas um desafio acima de todos parece intransponível. Quando Einstein introduziu o buraco de minhoca em suas equações, ele achou que ninguém poderia atravessar uma dessas coisas, porque acabaria morrendo no processo. Pode parecer impossível, mas os especialistas acham que pode haver um meio de viajar por um buraco de minhoca e viver para contar a história. Em princípio, você pode atravessar para outro universo paralelo. Se atravessar de novo, vai acabar indo para um outro universo paralelo. E se atravessar de novo e de novo e de novo, vai acabar parando em universos paralelos repetidamente. É como entrar num elevador e apertar o botão para subir. Cada andar se parece com um universo. E novamente existe um inconveniente maior. O problema é que você não sabe onde vai parar. Você não sabe se vai parar no meio de uma estrela, no meio de um planeta. Isto prova ser basicamente impossível para indivíduos atravessarem um portal para um universo paralelo. Mas pode haver outro jeito de salvar a espécie humana. Se o portal for bem pequeno, por exemplo, se for atômico no tamanho, talvez o que deveríamos fazer é enviar uma semente, um nanorobô, um robô microscópico pelo portal contendo DNA, contendo todas as informações necessárias para criar uma nova civilização do outro lado do universo. Onde vemos isso na natureza? Imagine uma árvore. Uma árvore produz uma semente. A semente contém o DNA, que se espalha em todas as direções e é capaz de criar uma nova árvore. A ideia é que se uma civilização avançada no futuro puder reunir feixes de laser com energia suficiente, ela poderia, em teoria, fazer um buraco no tecido do espaço-tempo. É muito difícil, mas nós físicos calculamos que se você concentrar uma energia enorme em um único ponto, para conseguir algo chamado energia de Planck, a energia máxima, o espaço e o tempo se tornam instáveis. Pequenas bolhas começam a se formar, pequenas bolhas que são, talvez, portais, passagens para outro universo. Desta forma, um casulo microscópico ou nanorobô, contendo o DNA da humanidade e o código cósmico do nosso mundo, pode ser transportado para um universo paralelo. Em face da extinção, esta poderia ser a última grande esperança da humanidade. Se não conseguirmos fazer isso, será a morte do universo. Mas se este feito incrível for realizado, nosso universo inteiro seria ressuscitado. E como uma fênix, renasceria das cinzas. Em outras palavras, é como brincar de Deus. Esta ideia fantástica, como um botão de replay num iPod universal, poderia reajustar o concerto cósmico da história humana de volta ao seu início. Pelo menos alguns tipos temos quase certeza de que existem. Talvez existam outros tipos também, mas ainda não sabemos. Só assim, talvez teremos certeza de que existem universos paralelos.